35.7. Medidas provisórias. Inspirado no artigo 77 da Constituição Italiana de 1947, o Constituinte brasileiro incorporou à Constituição de 1988 a medida provisória. Constituição, artigo 62, ato legislativo primário, isto é, fundado diretamente na Constituição, emanado pelo Presidente da República, com força de lei, ordinária, condicionada à sobrevida da disciplina normativa nela contida à conversão da medida em lei formal. Com o advento da Emenda Constitucional no 32, de 2001, o procedimento legislativo concentrado da medida provisória, vale dizer, deliberação e votação em reunião conjunta das duas casas do Congresso Nacional, foi abandonado. O parágrafo 9º do artigo 62, acrescentado pela Emenda Constitucional no 32, de 2001, deixa a alteração bastante evidente, apreciadas, em sessão separada, pelo plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional. O Congresso Nacional inicia a tramitação alternotícia, pelo Diário Oficial da União e mensagem presidencial concomitante, da publicação da medida provisória. Nas 48 horas seguintes à publicação, o presidente do Congresso Nacional faz distribuir avulsos com o texto da medida provisória e designa comissão mista para estudá-la e dar parecer. Resolução no 1, de 2002, do Congresso Nacional, artigo 2º. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 4029, considerou inconstitucionais o artigo 5º, caput e o artigo 6º, caput parágrafos 1º e 2º da Resolução no 1, de 2002, do Congresso Nacional. Tais dispositivos permitiam que a tramitação de uma medida provisória avançasse à Câmara dos Deputados ainda que não se tivesse constituído comissão mista ou que esta terminasse seus trabalhos. A partir de então, a obrigatoriedade de manifestação das comissões mistas tem alterado o ritmo de tramitação das medidas provisórias no Congresso Nacional. Na fase preliminar, os pressupostos de constitucionalidade, urgência, relevância e adequação financeira e orçamentária são examinados. Ou seja, a admissibilidade da medida provisória é analisada, Constituição, artigo 62, parágrafo 5º, combinado com Resolução no 1, de 2002, do Congresso Nacional, artigo 5º. Qualquer alteração no texto da medida provisória implicará a apresentação de projeto de lei de conversão, Resolução no 1 de 2002, do Congresso Nacional, artigo 5º, parágrafo 4º. Superada a fase preliminar em comissão, a votação da medida provisória inicia-se pela Câmara dos Deputados, Constituição, artigo 62, parágrafo 8º, e segue, se aprovada, ao Senado Federal. Caso aprovado o texto como editado pelo Presidente da República, o Presidente do Congresso Nacional promulgará, e enviará autógrafo para publicação na imprensa oficial, Resolução no 1, de 2002, do Congresso Nacional, artigo 12. Por outro lado, se a medida provisória originar projeto de lei de conversão, que somente surge se acaso sugerida a modificação, e se aprovado, vai à sanção presidencial, Constituição, artigo 62, parágrafo 12, combinado com Resolução no 1, de 2002, do Congresso Nacional, artigo 13. No período de sanção ou veto, isto é, 15 úteis, conforme disposto na Constituição, artigo 66, parágrafo 1º, permaneça em vigor o texto original da medida provisória, Constituição, artigo 62, parágrafo 12. Sobre o sobrestamento da pauta das casas do Congresso Nacional pelas medidas provisórias, destaca-se o precedente do Mandado de Segurança 27.931-MC, Brasil, 2009-D, que referendou o entendimento do então presidente da Câmara dos Deputados. Segundo ele, apenas os projetos de lei ordinária que tenham por objeto matéria passível de edição de medida provisória estariam por ela sobrestados. Com isso,
As medidas provisórias continuam a sobrestar às sessões deliberativas da Câmara dos Deputados, mas não à pauta das sessões extraordinárias. Com a perda da eficácia da medida provisória, quer pela rejeição, quer pela não apreciação, a Comissão Mista elaborará projeto de decreto legislativo que discipline as relações jurídicas decorrentes da vigência da medida provisória. Constituição, artigo 62, parágrafo 3º, combinado com Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional, artigo 11. Se o decreto legislativo não for editado até 60 dias após a rejeição ou perda de eficácia da medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência permanecem regidas pela medida. Constituição, artigo 62, parágrafo 11, combinado com Resolução nº 1 de 2002 do Congresso Nacional, artigo 11, parágrafo 2º. A esse respeito, cumpre ressaltar que são raros os casos práticos de edição do decreto legislativo previsto no artigo 62, parágrafo 1º, da Constituição. Por último, assinale-se que o procedimento aqui abordado vale para abertura de crédito extraordinário. Constituição, artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1º, alínea D, combinado com o artigo 167, parágrafo 3º,